Olá a todos, meu nome é Luiz Eduardo, sou estudante de Segurança da Informação. Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o sistema operacional para posteriormente instalarmos o Zabbix, que é uma ferramenta de monitoramento. Por padrão, era utilizado a distro Linux CentOS para fazer a instalação do Zabbix. Porém, ele vai ser descontinuado no final desse ano de 2021. Então iremos utilizar outra distro Linux também para fazer a instalação posteriormente dos Zabbix, né? Para isso eu vou utilizar o VMware, certo? Eu vou colocar os links depois para facilitar na descrição do vídeo, e o Ubuntu Server. Aqui no site do Ubuntu Server, quando entrarem, ele automaticamente seleciona aqui esta opção, que já é uma opção própria para VM. Só que nesse caso a gente não vai utilizar essa distro, a gente vai fazer a instalação passo a passo, manual, que é essa outra distro aqui, essa outra opção, para já ficarmos com a prática de como fazer a instalação no ambiente real também. Porque essa daqui ela já vem pronta, então você só baixa ela e executa automaticamente na sua VM, né, no programa que você estiver utilizando de VM. Tanto faz a VM que você está utilizando. Como eu falei aqui no vídeo, a gente vai utilizar esse programa aqui, esse software, que é o VMware, tá? Workstation 16 Player. Tem aqui tanto a opção para você utilizar ele com o Windows, que é o que eu vou utilizar, quanto também para Linux. Aí fica a critério de cada um baixar de acordo com o sistema operacional que estiver utilizando, tá? Vindo aqui então nesta opção, você vai baixar aqui a ISO dele. Eu já tenho ela baixada aqui já na minha máquina. Deixa eu só abrir ela aqui para mostrar. Já tenho ela aqui baixada. Então a gente vai fazer a instalação passo a passo dessa distro Linux, para depois fazer a instalação também dos Zabbix e a configuração dele. Aqui eu vou abrir o meu VMware. Ele é bem simples para criar a máquina virtual. Você vai vir aqui em Create a New Virtual Machine, que é a criação de uma nova máquina virtual. Após baixar a ISO, você vai selecionar aonde que ela está. Aqui para mim, eu baixei aqui nessa pasta. Vai avançar, vai criar o nome do servidor da máquina que você vai, do servidor que você vai utilizar. Aqui eu vou colocar como servidor Linux apenas. Username que você vai utilizar, vou colocar como servidor. Uma senha para você poder ter acesso a ele. Aqui nessa parte, quando você tenta avançar, ele dá erro. Eu já fiz isso de propósito porque eu demorei um pouquinho para ver essa opção. Aqui em cima, onde está o username, eu coloquei com a letra maiúscula. Então esse username aqui, ele não pode estar com letra maiúscula, somente letra minúscula. Avança, seleciona aqui a pasta onde você quer criar essa sua máquina virtual. Aqui eu vou criar a pasta onde que vai ser criada a máquina virtual, num disco à parte, para não ocupar o espaço dentro da minha máquina, que eu tenho um HD separado. Avança, o espaço que você vai utilizar. Essa parte aqui, posteriormente, vocês podem fazer alteração também lá dentro da instalação do servidor. Como é apenas para estudo, eu vou deixar ela mesmo com 20 GB. Vou deixar ela como single file, apenas como eu não vou particionar, não vou fazer nenhuma partição, vou deixar ela com 20 GB e single file. Aqui você pode customizar a sua máquina.
O recomendável é um mínimo de 2 GB de memória. Como eu tenho uma quantidade de memória aqui sobrando, né? Tenho 16 GB no meu equipamento, eu vou deixar 4 GB, dois processadores, não é necessário mais do que isso, como você não vai rodar nada muito pesado no ambiente de estudo. Aqui ele já deixa a ISO que a gente selecionou, aonde que foi baixada. Network, você pode fazer as configurações da sua rede. Eu vou deixar como NAT mesmo. E da Finish, ele vai abrir a instalação da máquina virtual aqui. Eu não vou fazer cortes no vídeo para mostrar todo o passo a passo, tá? Então pode ficar um pouco longo isso. Aqui ele começa a fazer a descompactação da ISO para fazer a instalação. Aí ele vai dar a falha aqui no CD-ROM, porque como é uma máquina virtual eu não tenho um driver de CD-ROM. Aqui começa a parte onde você vai selecionar as opções dentro da instalação. Como pode ver aqui, ele não tem a linguagem em português, então eu vou deixar, né, a inglês, que é a mais fácil de entendimento para mim. Aqui você pode selecionar o padrão do seu teclado. Ele vem como padrão, como eu selecionei em inglês, como inglês. Porém, eu tenho o teclado português Brasil. Então eu seleciono. Se você não souber qual o padrão que está no seu teclado, você pode vir aqui em identificação de keyboard. Vai pedir aqui para você digitar algumas teclas para ele poder reconhecer. Ó, não é essa, também não é esse padrão, cedilha, que é o padrão BR. Ele já reconhece automaticamente o padrão aqui, ó. Então, selecionado aqui padrão, a gente vai para Doni. Aqui, como eu já deixei lá em NAT, ele já reconhece automaticamente a minha rede. Então aqui ele já pegou um DHCP. Aqui, ó, dá pra ver. Deixa eu colocar uma outra cor mais clara aqui para poder reconhecer. Ó, ele já reconhece aqui automaticamente a minha rede. Então ele está navegando. Dentro do ambiente empresarial lá, você pode configurar ele de acordo com o que você quiser. Você pode colocar aqui a VLAN, o IPv6, IPv4, certo? Como já está reconhecido e criado, eu vou avançar. Aqui nessa opção você vai colocar, caso tenha normalmente isso dentro lá do ambiente empresarial, você vai colocar o proxy, caso ele tenha algum proxy, né, nessa parte. Como eu não tenho nenhum proxy, eu estou dentro do ambiente de estudo, eu vou avançar. Aqui o mirror, que é o endereço que ele vai baixar, né, as atualizações, as informações do Ubuntu. Caso você tenha algum outro de preferência, você pode colocar também. Como a gente está seguindo o padrão de instalação direto lá do site, eu vou deixar esse mesmo. Aqui ele te dá as informações da configuração que você fez. Então aqui a capacidade de disco, certo? Da onde ele está setando. Você pode encriptar aqui também ou fazer uma customização. Como a gente já fez toda a configuração, eu não vou alterar nada disso. Então a gente vai seguir para a próxima opção. Aqui ele te dá as informações novamente, né, como que ele está selecionado. Foram 20 GB, então aqui ele tem essa quantidade aqui para o volume lógico, a partição do disco aqui, as informações do Ubuntu e
as partições de dev que ele vai ter dentro dessa máquina virtual e os espaços aqui desse lado. Vamos avançar novamente. Você pode resetar aqui ou voltar caso você queira alternar alguma das informações. Aqui ele te pergunta, tem certeza se você quer continuar? A gente vai continuar. Aqui então ele vai pedir as configurações do servidor. Aqui será o nome do servidor, o nome do usuário, a senha e a confirmação da senha. Então vamos configurar aqui. Aqui o meu nome eu vou colocar apenas Luiz. O nome do servidor, aqui. Ele também não deixa, ó, eu coloquei novamente, eu estou segurando o Shift e tentando digitar aqui uma letra. Ele não permite, ó, com mensagem vermelha aqui, a gente utilizar letras maiúsculas nesse nome. Então aqui eu vou colocar tudo minúsculo, servidor, underline, Ubuntu, o nome de usuário que a gente vai colocar, eu vou criar um padrão aqui como servidor apenas, uma senha, sempre aqui nesse caso ele permite, diferente do nome do usuário, você criar a senha com alfanuméricos, símbolos, letra maiúscula ou minúscula. Sempre bom, uma boa prática, inserir todo esse tipo de caractere, para ficar mais difícil o acesso da senha em caso de uma tentativa de invasão. Configurada essa parte, vamos avançar. Aqui ele pergunta se eu quero instalar o SSH, eu vou querer instalar. Se eu quero importar algum SSH, se eu já tiver ele, como eu não tenho nenhum SSH para poder uma configuração já pronta de SSH, eu vou deixar como não. Vamos avançar de novo. E aqui ele te dá algumas opções já de programas, né, de softwares que você pode instalar juntamente já com o seu servidor. Deixa eu só voltar aqui novamente. Voltei aqui. Dá para ver aqui, ó, algumas opções, elas já estão ticadas com um símbolo verde aqui na frente. São as recomendáveis para você poder fazer já uma instalação, para depois não ter que fazer instalação manual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos eles que estão ticados aqui como opcional, recomendável para fazer a instalação. Aqui, por exemplo, nesse primeiro que eu entrei, ele te dá várias opções de instalação. Eu vou instalar sempre de cada um deles a opção estável. Selecionando com Enter, você pode ver que aqui ele tem outras opções, ó, Candidate, Beta, Edge, outra estável aqui. Então eu vou sempre selecionar a opção estável para não termos problemas com a instalação. Volto em Close, seleciono o próximo, mesma coisa, estável selecionado no Enter e assim continua de todos eles, ó. Estável, estável. Feita toda a seleção de quais você quer instalar, isso não é porque esses outros aqui que eu não instalei, que eu não selecionei, vocês podem instalar também.
Pode fazer a instalação de todos os programas que ele recomenda aqui. Como eu não vou utilizar esses programas, eu não vou fazer a instalação nesse primeiro momento. Depois eu posso fazer uma instalação manual. Feita a seleção, Done, ele vai começar a fazer a instalação. Essa parte ele pode demorar um pouco. Como selecionei várias ferramentas, ele vai demorar um tempo maior. Se você não fizer a seleção dessas ferramentas, ele vai fazer a instalação bem mais rápido. Porém, depois para cada coisa que você precisar fazer a instalação, você vai ter que ir lá selecionar o comando, o endereço da onde que vai ser instalado. Mais para frente, em outra parte do vídeo, como a gente também vai instalar os AMICs, eu vou mostrar o comando para fazer a instalação. Aqui ele está fazendo o download e a primeira parte da instalação. Aguardar ele concluir. Como eu falei, eu não vou fazer corte nesse vídeo para ter todo o exemplo, caso de algum erro também, para a gente poder solucionar junto. Ele parou de executar aqui. Fazer agora a solicitação de reboot para reiniciar o servidor depois da instalação. Nessa parte aqui é muito importante, quando você der o reboot, você ejetar o drive virtual da onde está a ISO, que senão ele vai reiniciar a instalação. Então, selecionado aqui Reboot No, ele vai começar aqui a fazer a reinicialização. Eu vou vir aqui e vou remover o disco para ele não fazer o start pela ISO. Se não fizer isso, ele faz o restart pela ISO. Aí ele vai reiniciar toda a instalação, você vai fazer todo o processo novamente. Aguardar que ele concluir então a inicialização. Que como a gente instalou bastante ferramenta, ele demora um pouquinho nessa primeira inicialização, que ele vai verificar todas as instalações, todos os programas e verificar algumas atualizações também automático. Então ele demora um pouquinho para startar a primeira vez. Feita toda a verificação aqui, ele já pede o login do servidor para a gente. Então, a senha, como o usuário, como eu tinha criado o servidor, a minha senha, e pronto, aqui ele está já funcionando o nosso servidor. Vamos fazer um teste aqui. Ele ainda está fazendo algumas instalações, então ele fica subindo algumas informações ainda.
clear aqui para ele zerar a tela, limpar a tela. Dá um ping para verificar se ele está se comunicando com a internet. Então aqui está configurado certinho.